Olá, sejam bem-vindos ao seu Bíblia Fácil, esse programa semanal no qual a gente estuda a Bíblia e descobre a vontade de Deus para nós. É bom ter você aqui ao longo dessa temporada. Hoje nós estamos no penúltimo episódio dessa temporada. Bem, você é meu convidado para pegar a sua Bíblia, tá bom? Não estude ou não fique conosco aqui sem uma Bíblia do lado, porque você precisa conferir se o que nós estamos falando aqui realmente é verdade. Mas, logicamente, se você não tem uma Bíblia aí, você deve ficar com a gente. Até porque tem as Bíblias eletrônicas também que você pode ter aí no seu celular. Mas é muito bom ter você conosco. Nós estamos numa sequência sobre as 3 mensagens angélicas. Já estudamos a primeira completamente, já estudamos a segunda completamente e agora estamos estudando a terceira. E vamos estudar hoje o tema do inferno, que é um tema que aparece ali na terceira mensagem angélica. Mais uma vez, bem-vindos vocês. Estamos aí no nosso penúltimo encontro, hein? Semana que vem a gente se encontra aqui pela última vez, mas tem sido uma bênção para todo mundo e conhecer vocês foi muito bom. Vamos começar a estudar o tema do inferno, mas antes de estudar a Bíblia, nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por reservar esse tempo aqui para a gente estudar a Tua Palavra. Hoje vamos tratar de um tema também muito importante e que o Senhor nos esclareça tudo através da Bíblia, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Inferno. Esse é um tema que tem deixado muita gente intrigada e que divide opiniões, né? E a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mas antes vamos relembrar as nossas 3 mensagens angélicas que dizem assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Essas são as 2 primeiras. Terceira, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar essa expressão aqui, ou essas expressões. Atormentado com fogo e enxofre, a fumaça do seu tormento sobe para sempre, os adoradores da besta não têm descanso nem de dia nem de noite. Será que o apóstolo João está falando de uma punição que dura para sempre, de um lugar no universo onde o mal nunca deixará de existir? Veja, pense comigo. O que é o inferno conforme a cultura geral fala? O inferno é um lugar para onde os maus irão, junto com Satanás e seus anjos, e eles queimarão ali para sempre. Essa é a concepção de inferno. A crença tradicional diz que imediatamente após a morte, a alma desencarnada dos pecadores impenitentes desce ao inferno para sofrer o castigo de um fogo literal e eterno. Então pense comigo agora já no começo. A promessa da Bíblia é que Deus vai vir extinguir o mal, ok? Extinguir o mal. Mas se existe o inferno eterno, a promessa bíblica se torna estranha, pelo menos. Por quê? Porque em algum lugar do universo existiria um lugar chamado inferno, onde o mal existiria para sempre. Os pecadores de Satanás e seus anjos. Então a gente já começa percebendo que, do ponto de vista lógico, é estranho essa história do inferno eterno.
Porque ou Deus vem destruir o mal, ou Deus vem só segregar o mal. Você entende isso? É diferente. Deus vem destruir o mal? Vem. Não, Deus vem segregar o mal no lugar do universo onde ele vai durar para sempre. Então, é uma coisa difícil de compreender do ponto de vista bíblico. Eu trago aqui algumas citações para vocês de gente que defende isso, né? Por exemplo, o poeta Romano Vigílio, que viveu aí do ano 70 a.C. até o ano 19 a.C. Ele diz assim: e agora gritos enfurecidos e lúgubres, lamentos e guinchos de bebês avolumam o macabro coral. Aqui se sentem em vestes ensanguentadas a fúria, dia e noite, a vigiar os portais do inferno. Veja que cena, não é? Crianças sendo queimadas sem ser consumidas para sempre. Isso parece muito cruel para um Deus de amor, né? Muito cruel para um Deus de amor. A gente tem essa série aqui, que é muito famosa, lá do século XIV, que é a série do Dante, a Divina Comédia, que ele fala sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. E esse livro veio como um reforço, ele não criou essa doutrina, logicamente, mas ele veio reforçar de maneira literária essa doutrina do inferno, né? Do inferno, purgatório e paraíso, que é a doutrina católica, né? Quem morre e fez tudo errado vai para o inferno, quem morre, mas tem possibilidade de pagar os seus pecados e se ficar bom, vai para o purgatório, e quem foi muito bom e tal, vai para o paraíso direto, né? A sua alma desencarnada. O Papa Bento XVI, que foi o Papa anterior, né? Antes do Papa Francisco, no dia 28 de março de 2008, ele disse assim: o inferno é um lugar em que os pecadores realmente queimam em um fogo eterno, e não apenas um símbolo religioso destinado a estimular os fiéis. O inferno realmente existe e é eterno, mesmo que ninguém mais fale sobre isso. Então, essa é uma doutrina pregada pela Igreja Católica e é uma daquelas doutrinas que nós falamos no programa anterior, que a Babilônia serviu para as suas filhas. Porque a gente encontra hoje muitos evangélicos, muitos protestantes que estão acreditando nisso, né? Eu trago aqui esse que é um teólogo proeminente no Brasil, né, Augusto Nicodemos. Ele diz assim: o inferno não é a ausência de Deus. Não há lugar onde Deus não esteja. Ele também está presente no inferno, mas em juízo e em ira. Então, nós temos evangélicos protestantes defendendo a existência de um inferno eterno, né? Você vê que isso não nasceu no mundo evangélico, nasceu no mundo católico, e os evangélicos, alguns, acabaram bebendo dessa fonte. Aí a gente pergunta: a Bíblia apoia a ideia de um inferno eterno? É isso que importa, gente. A gente já discutiu isso aqui outras vezes, né? Se a Bíblia diz, a minha opinião não tem muito valor assim, né? A minha opinião é que é assim. Aí a Bíblia vem e diz: não, não é assim, é do outro jeito. Então a minha opinião, fica a minha opinião, tá? Se a Bíblia diz uma coisa, o que a gente tem que fazer como cristãos é aceitar. É verdade que a gente pode rejeitar, mas essas são as duas opções. A gente aceita a palavra de Deus ou a gente rejeita a palavra de Deus. Mudar a palavra de Deus não é uma opção, não é uma opção válida, ok? Primeiro, para a gente entender essa questão do inferno, a gente precisa relembrar a questão do estado do homem na morte, ok? Porque tem tudo a ver com o inferno, porque segundo a gente leu lá, o inferno é um lugar para onde a pessoa vai depois que morre, aí a sua alma desencarnada vai lá para o inferno. Então veja que essa ideia de alma desencarnada, que vem de muito tempo e foi reforçada pelos gregos, ela entrou na teologia cristã e ela virou doutrina, né? Virou doutrina, ensino, porque para que uma pessoa vá para o inferno eterno, ela precisa antes passar por um processo chamado de desencarnação. Ser uma alma desencarnada. E essa alma desencarnada, ela vai para o inferno. Ou seja, você junta aqui filosofia grega, espiritismo, catolicismo, o paganismo antigo, né, que também cria nessas coisas. Você vê lá no Egito, o faraó morria e a alma dele tinha uma passagem e tal, lá com Íris, né? Era Íris, a deusa da passagem lá para
para a morte, o mundo dos mortos. Enfim, você junta tudo isso e chama de cristianismo. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas, antes de entrar por esse assunto, esse é um assunto fundamental, importante, e que provavelmente eu não vou conseguir falar tudo sobre ele aqui, mas você pode ter esse material de apoio no qual, ou com o qual você vai estudar esse assunto e muitos outros e vai poder tirar suas dúvidas, tá bom? Você pode ter essa revista, a revista Bíblia Fácil Apocalipse, na sua casa, de graça. Nós estamos no mês de maio e esse mês é um mês de aniversário do Anjos da Esperança. E quem são os Anjos da Esperança? Esses anjos são aqueles que contribuem financeiramente com a Novo Tempo. Alguns contribuem com R$5, outros com R$10, outros com 50, outros com mais, cada um de acordo com o que pode. Mas é a união dessas doações que fazem com que a Novo Tempo continue existindo. Nós não temos intervalos comerciais aqui. Você já acompanhou, não é? A gente não vende os nossos intervalos para empresas. Nossa fonte de renda, majoritariamente, são os Anjos da Esperança. Tá bom? Então, é por causa deles que nós estamos com essa revista para enviar para você. E por isso que ela vai de graça. É só você mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Você vai dizer, quero a revista do Apocalipse. Aí vai voltar para você automaticamente um link. Você clica nesse link, preenche o formulário, envia, e aí é só esperar que a revista vai para sua casa. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, e lá você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela e aí o processo é o mesmo. Preenche o formulário, envia e aguarda que chega para você sem custo algum. Vamos continuar então. O estado do homem na morte. O que acontece com o homem quando morre, com a pessoa quando morre? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Se você chegou hoje, eu vou falar algumas coisas que eu falei há algumas semanas, mas eu acho que vale a pena relembrar. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Ou seja, quando alguém morre, acabou a consciência. Não existe a consciência de alguém que vai para o inferno, de alguém que vai para o céu. Quem morreu não está sofrendo em lugar nenhum. Quem morreu não está vendo o sofrimento de ninguém aqui. Porque imagine como seria o céu se a pessoa morresse e fosse para o céu hoje. A pessoa vai para o céu e está olhando os seus parentes sofrerem nessa terra. Que céu esse, né? Que céu. Você está no céu vendo as pessoas sofrerem aqui. E eu já te dou a palavra, Kaique. Imagine Lázaro. Lembra de Lázaro? João capítulo 11. Lázaro morreu, já tinha 4 dias que ele tinha morrido. Né? Imagina, Lázaro, se tivesse céu e inferno, para onde Lázaro iria? Amigo de Jesus? Para o céu. Né? Aí Lázaro está no céu já há 4 dias. Aí de repente ele ouve uma voz assim, Lázaro, quem está me chamando? Aí o anjo diz assim, é Jesus lá na terra, Lázaro, está te chamando de volta. Aí Lázaro diria assim, não Jesus, olha onde é que eu estou, Jesus. O senhor quer me chamar de volta para a terra? Gente, tem lógica isso? Não tem. Não tem. Lázaro estava inconsciente na sepultura. O que voltou para Lázaro foi o fôlego que deu vida novamente a ele. Kaique. Pastor, e novamente daquelas perguntas que eu sei a resposta, mas que eu acredito que é importante ser falado aqui. Uhum. E o ladrão na cruz, que Jesus ali supostamente teria dito, hoje estará ainda comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. Boa, excelente pergunta, Kaique. Obrigado por ter feito. Eu não ia falar disso, mas foi muito bom você falar. A frase lá é Jesus, em verdade te digo, na Bíblia tradicional, como é que está? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Como é que está no original? No original, primeiro não tem essa palavrinha que. Ok? No original não tem vírgula, não tem acentuação na Bíblia original. Nem vogal tinha no Antigo Testamento. Então, como é que está no original? Está assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
a frase. Quem colocou a vírgula, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, foram os tradutores, na Idade Média de maneira especial. Como é que a gente sabe que a vírgula está depois do hoje? Porque o que foi que Jesus disse? Jesus disse, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Como é que a gente sabe que a vírgula é mais adequada aqui? Pelo menos 2 motivos. Primeiro, que a Bíblia toda diz que a pessoa morre e não vai nem para o céu nem para o inferno. Segundo motivo, nem Jesus foi naquele dia para o paraíso. A Bíblia diz que ele ressuscitou 3 dias depois. Maria, que eu ia abraçar, ele disse o quê? Não me abrace, não toque em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. Espera aí, Jesus. Que história é essa? O Senhor prometeu para o cara na cruz que ia estar hoje no paraíso com ele e nem o Senhor foi. Jesus nunca mente. Então, a questão é a seguinte, Jesus falou para o ladrão da cruz, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E essa formação de frase, em verdade te digo hoje, você encontra várias vezes na Bíblia. É uma ênfase, né? Eu estou te dizendo agora, vou te dizer uma verdade agora, você estará comigo no paraíso, tá bom? Obrigado por ter falado. Muito bem, Eclesiastes 9, 5 e 6 dizem que os mortos não sabem de nada. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam a Deus, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Ou seja, olha que afirmação clara, gente. Você vai para o céu, o que você vai fazer quando você encontrar com Deus? Você vai louvar, adorar, abraçar. Só que a Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Nem aqueles que descem ao silêncio. Ao mundo dos mortos, que a Bíblia chama, né, a sepultura. Aliás, na Bíblia existe inferno. Mas o que é inferno na sepultura? O Sheol. É a sepultura. Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós vamos para o inferno quando a gente morrer. Porque na Bíblia, inferno é sepultura. Sepultura. Todos nós vamos. Você também de casa, tá? Você vai para o inferno quando você morrer. Mas o inferno bíblico, que é a sepultura. Pode falar, Kaique. Você comentou do céu, é interessante, né, deixar claro para o pessoal de casa que algumas traduções é muito comum aparecer, por exemplo, em Provérbios, eu já vi a palavra inferno. Mas a palavra inferno, no sentido que a gente dá hoje na nossa cultura, ela não existiu, nem era no autor bíblico, né? Ele nunca teve essa intenção. O sentido de sepultura mesmo, né? Você morre e vai ser sepultado. Muito bem. 1 Coríntios 15, 16 a 18. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Então, o que acontece com o morto para que ele volte à vida? Não é a morte, o inferno, o céu, o purgatório. É a ressurreição. É a única forma de um morto voltar à vida. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aqui tem uma expressão importante, dormir em Cristo. A Bíblia compara a morte a um sono. Jesus, em João capítulo 11, também fala que Lázaro estava dormindo. Aí os discípulos disseram assim, mas como assim dormindo? Aí no versículo seguinte, ele diz assim, Lázaro morreu. João 11. Então, quando a gente está dormindo, um sono pesado, a gente vê alguma coisa? Não. Eu estou com um neném de 8 meses, né? O Luca. E ele está naquela fase de nascer dente e tal. E ele tem chorado muito à noite, só que o meu sono é muito pesado. Aí minha esposa de manhã disse assim, você ouviu o Lucas chorar? Você ouviu o escândalo que ele deu? Eu disse, não ouvi nada. Eu disse, que bom, né? Você não ouviu, mas eu ouvi, fiquei a madrugada toda com ele. Quando a gente está dormindo, um sono pesado, a gente não tem consciência. As pessoas passam perto de nós, as pessoas falam, a gente não escuta, não tem interação. Na Bíblia, a morte é como um sono. Como um sono. Jesus deu o exemplo, ele ressuscitou. A gente não vai ler esses textos, mas Mateus 28... Jesus ressuscitou. João 20 fala que Jesus ressuscitou. João 21 fala que Jesus ressuscitou. Atos 1 a 11 fala que Jesus ressuscitou. A gente vai passar por esses textos, só a referência, mas pensem comigo. Se uma pessoa boa morre e vai para o céu,
para onde vocês acham que Jesus teria ido ao morrer? Se alguém tinha que ir para o céu quando morresse, era Jesus. Mas Jesus não foi. Ele só subiu ao céu depois do quê? Da ressurreição. Gente, Jesus é que nos dá o exemplo. Ele morreu, ficou na sepultura, ressuscitou e depois de ressuscitar, ele subiu ao céu. É assim que acontece que vai acontecer com quem vai para o céu. É quando a pessoa morre e ressuscita. Nós temos 2 casos de pessoas que foram para o céu num processo diferente. Quem foram? Enoque e Elias. Depois tem Moisés também, né? Mas Moisés ressuscitou para isso. Mas eu quero dar o exemplo de Enoque e Elias. A gente pode incluir Moisés também. Os 3 estão no céu hoje. Por quê? Porque Enoque e Elias nunca morreram e Moisés ressuscitou. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que Satanás lutou com Deus pelo corpo de Moisés. Bem, o que Satanás queria com o corpo de Moisés, se supostamente a alma dele já tinha ido para algum lugar? Era preciso do corpo, porque ele ressuscitaria para poder ir ao céu. Elias e Moisés representam os salvos que nunca morrerão, porque estarão vivos na volta de Jesus, e Moisés representa os salvos que morrerão e ressuscitarão e irão para o céu. Tá? Mas os 3 que estão lá foram com o corpo deles, não foi a alma, ok? Então Jesus ressuscitou, ele deu o exemplo. Não existe consciência após a morte. Eu acho que está claro isso, né? A gente viu no texto bíblico, não existe consciência após a morte. Isaías 66, 24 diz assim: e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. E aqui a gente precisa começar a explicar a questão do fogo eterno, da morte que dura para sempre. Isaías estava tendo como visualização aqui um local onde eles colocavam corpos de pessoas mortas, né? Naquela região. Era comum, especialmente quando você matava um inimigo, você deixar o corpo dele exposto. E olhando para aquele lugar, ele diz: os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá e o seu fogo nunca se apagará. Veja, raciocine comigo. Isaías está escrevendo isso olhando para uma cena de pessoas mortas, que eram queimadas ali naquele local. Aquele fogo, ele nunca se apagava, ou aquele fogo, ele tinha consequências eternas. Porque se você for naquela região, você não vai encontrar aquele fogo aceso. Agora, aquele fogo, quando Isaías diz que aquele fogo nunca se apagará, ele está falando das consequências daquele fogo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que eu pegue agora essa revista e coloque fogo nela. Eu posso dizer que ela foi queimada para sempre? Posso, né? Porque depois que eu queimar, acabou, vai estar cinzas, pó. Então, o fogo dela é eterno, sim ou não? O fogo é eterno. Por quê? Porque a consequência dele é eterna. Quando a Bíblia fala de um fogo eterno, a gente vai ver isso com mais passagens bíblicas. Quando a Bíblia fala de um fogo eterno, é um fogo de consequências eternas. E a gente entende. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que, a gente tem lá um texto em 1 Samuel, se eu não me engano, que diz que a descendência de Davi seria eterna, para sempre. Mas ela acabou. A gente não tem mais como identificar quem são os descendentes diretos de Davi. Acabou. Então, a gente tem essas expressões bíblicas que são para sempre enquanto dura, para sempre enquanto o efeito está ativo. E a morte daqueles que estarão queimados no lago de fogo e enxofre, ela vai ser uma morte eterna. Essa expressão é corretíssima, morte eterna, mas não é sofrimento eterno, porque a morte é para sempre. O fogo consumiu, nunca mais eles vão existir. A descrição de Isaías está inspirada em um episódio anterior, Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então, esse texto bíblico, Isaías 66, Isaías está pensando nessa cena aqui de Isaías 37.
O anjo matou ali os assírios, e quando os que não morreram se levantaram, eram todos cadáveres. E aí ele diz, os vermes ali vão consumir para sempre. E aquele fogo que está ali consumirá para sempre também. Tá bom? Muito bem, então a Bíblia usa a expressão fogo inextinguível para designar a destruição total. Okay? Um fogo que não se extingue é um fogo que tem as suas consequências inextinguíveis. Ou seja, ele vai queimar os pecadores e Satanás para sempre. Ele vai ser destruído para sempre. Ezequiel 20, 47 e 48. E dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, Senhor, acendi e não se apagará. Olha lá, Ezequiel estava falando de uma profecia literal. Estava falando de um momento em que Deus queimaria aqueles inimigos. E ele usa a expressão, o fogo não se apagará. Aí eu te pergunto, o fogo de casa, você me responde, o fogo está aceso lá até agora? Não. Porque aquele fogo não se apagará é uma expressão para um fogo que tem consequências eternas. Ou as árvores que ele falou que seriam queimadas, estão queimando até agora? Não estão. É um fogo com consequências eternas. E o livro de Amós, capítulo 5, versículos 5 e 6. Porém não busqueis a Betel, não venhas a Gilgal, não passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Ele está dizendo que aqueles de Betel que seriam contra a Deus, né, que se rebelariam contra Deus, seriam consumidos por um fogo que não se apague. Ou seja, eles se perderiam. Esse fogo está até hoje? Não está. Ele consumiu, ele é uma representação de um castigo que é eterno, de um castigo que tem consequências eternas. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui para você digerir o que você ouviu até agora. Você já percebeu que na Bíblia não existe essa história de inferno eterno, mas nós vamos ver mais coisas no próximo bloco. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e nós estamos agora no segundo bloco desse penúltimo programa dessa série, falando sobre o inferno. Estamos vendo na Bíblia que o inferno eterno não é uma coisa que pode ser defendida a partir do texto bíblico. E para que você possa esclarecer mais esse assunto, estudar com calma, no seu tempo, eu quero te oferecer esse guia de estudos da Bíblia, que é o Bíblia Fácil Apocalipse. Nele você vai encontrar esse e outros temas, né? São 18 capítulos, 95 páginas, para que você entenda todos os temas do Apocalipse. É lógico que não dá para aprofundar todos, porque são 95 páginas apenas, mas tem muita coisa aqui para você conhecer. E esse guia de estudos vai para a sua casa sem custo algum, graças aos Anjos da Esperança, que inclusive estão de aniversário agora no mês de maio, não é? Dê o seu presente aí para o Anjo da Esperança. Se você quer esse guia de estudos na sua casa, chegando o mais rápido possível, manda uma mensagem para esse WhatsApp aqui. Vai para a sua casa sem pagar nada, nem taxa de postagem, nem frete, não tem nada disso, é de graça mesmo. Manda uma mensagem para esse WhatsApp, diz assim, quero a revista do Apocalipse. Quando voltar, você vai clicar no link, né, vão te mandar uma mensagem automática, clica no link e aí é só fazer o cadastro. Não esquece de colocar lá no cadastro que você pediu por causa do Bíblia Fácil e aí você vai receber na sua casa sem custos. Ou entra no site novotempo.com/escola bíblica, procura a imagem desse estudo e a mesma coisa, preenche seu cadastro, é só clicar na imagem, tá? E aí vai para a sua casa sem custos. Vamos continuar aqui, estudando sobre o inferno. Mateus 3,2 diz, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você já viu uma palha que queima sem parar?
Jesus está falando aqui, né? Os evangelhos estão falando aqui sobre uma palha que queimará num fogo inextinguível. Só que ele está falando aqui no contexto do final dos tempos. A palha é um símbolo para os pecadores. Uma palha se consome muito rápido. Então não tem lógica você falar de uma palha que não se consome. Por isso que ele tem esse fogo inextinguível como uma consequência eterna. Porque se você queima a palha, ela foi queimada para sempre. Foi queimada para sempre. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, aqui é uma visão do juízo final, igual àquela de Mateus 3. Ou seja, não vai restar nem raiz, nem ramo daquela palha que é consumida. Joy. Pastor, e sabemos, conforme foi dito, os ímpios, todos nós vamos morrer, independente de ser ímpio ou salvo, ou fazer o querer de Deus. E o desfecho final, o que vai acontecer com os ímpios, com os santos? Muito boa pergunta. Esse desfecho? Obrigado por perguntar, Joy. Se você pode acompanhar o que eu vou dizer em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Mas eu vou descrever aqui rapidamente. Jesus volta, os salvos que estão vivos permanecem vivos, os salvos que estão mortos ressuscitam e vão se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, segundo 1 Coríntios 15. Os perdidos que estão vivos morrem e os perdidos que estão mortos continuam mortos. Começa o período do milênio, descrito em Apocalipse 20. Nesse período, onde estarão os salvos? No céu, reinando com Jesus. Onde estarão os ímpios? Mortos na terra. E onde estarão Satanás e seus anjos? Presos na terra. Porque o trabalho, a Bíblia diz, né, que o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E ele faz isso com seres humanos. Só que na terra não vai ter nenhum ser humano para ele fazer isso. E ele não vai poder sair da terra. Ele vai estar no que a gente chama de prisão circunstancial. Porque ele vai estar aqui na terra, vai ter 1000 anos para pensar nas desgraças que ele fez. Depois de 1000 anos, a Bíblia diz que a cidade santa desce com os santos. Aí os mortos ímpios ressuscitam. E Satanás vai ser liberto da sua prisão. Por quê? Porque ele vai ter a quem tentar. Ele vai tentar a todos os ímpios e eles vão tentar tomar a cidade santa. Aí a Bíblia diz em Apocalipse 20 que cai fogo do céu e consome a todos. E aí há a morte eterna. É assim que a Bíblia descreve os eventos finais. Ok? Apocalipse capítulo 20. Vamos para frente. O que o Novo Testamento fala sobre essa questão do inferno? Mateus 25, 45 e 46. E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus falando de um castigo que é eterno, as consequências dele. Eu quero convidar você rapidamente a abrir em Lucas capítulo 16. Porque essa aqui talvez seja o trecho bíblico, esse seja o trecho bíblico que mais apoia aquela questão do inferno, né? Porque tem a parábola, a partir do versículo 19, do rico e do mendigo, do rico e do Lázaro. Nessa parábola, olha o que diz a partir do versículo 22, contada por Jesus. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, consolado, tu em tormentos. Então, aqui tem muitos problemas para a gente dizer que essa aqui é uma parábola que confirma o inferno. Primeiro, se essa parábola for literal, ele está dizendo que todo rico vai se perder e todo pobre vai se salvar. Porque você ouviu aqui o que foi que Abraão disse, né? Você já recebeu suas riquezas, então você pode agora ir para o inferno. Ele não recebeu riquezas em vida, então ele veio para o céu. A gente pode defender isso biblicamente? Não. Segunda coisa, na parábola, o inferno é tão próximo do céu que
o rico diz assim, pede para Lázaro molhar o dedo em água e colocar aqui na minha língua para poder diminuir essa quintura que está aqui. Bem, se o céu for tão perto do inferno a esse ponto, não existe céu. Porque você vai estar lá, uma mãe salva, vendo o seu filho queimar para sempre. Que céu é esse? Então, não pode ser. E aí, no final, Jesus diz por que ele contou essa parábola. Que a partir do versículo 26. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passam para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Aí lá no final, diz assim, 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que, o que está escrito aí? Ressuscite alguém dos mortos. Até na parábola que fala do inferno, diz que um morto só pode conversar com o vivo se tiver ressurreição. Então, gente, isso aqui é uma parábola. Era uma forma de Jesus ensinar que aquele pessoal tinha um coração tão duro que mesmo que alguém voltasse dos mortos, eles não dariam ouvidos. É uma parábola, tá bom? Pode falar. Pastor, seguindo aquela última resposta sobre os santos irão descer, me gerou uma dúvida. Tá. Nós vamos passar 1000, nós vamos dizer, você vai estar salvo pela graça de Deus. Amém. A salvação é individual, o querer estar com Deus é individual. Sim. Aí, tendo em vista isso, alguns parentes, amigos, pessoas que amamos vão se perder automaticamente. E nós vamos descer com a cidade santa e ver eles se queimar? Sim. A Bíblia diz isso? Sim, nós vamos ver. Só que nós vamos estar transformados. Né? Durante o milênio, nós vamos sofrer ainda alguma coisa pelos nossos queridos que não se salvaram. Por isso que a promessa de apagar dos olhos toda lágrima está depois do milênio. Nós vamos sofrer, infelizmente. Nós vamos vê-los ser extinguidos, mas não esqueça que nós estaremos completamente transformados. As nossas emoções não serão como as nossas agora. Então nós não sofreremos eternamente, não nos lembraremos deles eternamente. Eles vão ser extinguidos, inclusive da nossa memória, na eternidade. Você não vai sofrer eternamente por uma pessoa que se perdeu, porque Deus vai transformar tudo e fazer tudo novo. Mas durante o milênio, sim, a gente vai ter essa consciência. Vamos lá. 4 pontos, então, que são contrários ao inferno eterno. 1. Jesus não está definido a natureza. Aqui nessa passagem, né? Jesus não está definindo, tá? Faltou um N ali, a natureza da vida eterna e da morte eterna, apenas mostrando que existe os 2 destinos. Okay? Jesus não está construindo uma teologia sobre céu e inferno aqui. Ele está dizendo que tem 2 destinos para a humanidade. Segundo, o fogo é chamado de eterno, mas o que é lançado nele não pode ser eterno. Porque senão não tem sentido você lançar alguma coisa num fogo que não consome. Fogo é para consumir na Bíblia. Então o fogo é eterno, mas o que é lançado nele não é eterno. Por isso que ele fala da palha. Terceiro, o fogo é chamado de eterno não porque não tenha fim, mas porque consome os ímpios para sempre. Consequências eternas. Jesus está advertindo a respeito da perdição eterna e não do seu tormento eterno. 4 pontos para a gente considerar. O fogo é eterno. Então, se eu pego essa revista e jogo nessa fogueira, ela vai ser consumida para sempre. Vamos continuar, então. Aqui a gente volta, então, para o texto original. A gente já viu toda essa teologia sobre a morte, sobre o consumo que é literal, mas não é eterno, a pessoa não vai ficar queimando eternamente. E aí a gente entende por que diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E olha que coisa interessante. A fumaça é o resultado da queima, né? Então a fumaça é um símbolo de que aquilo que foi colocado no fogo foi consumido. Então a fumaça sobe para todo sempre.
E aí ele diz que não tem descanso, agora numa linguagem simbólica, nem de dia nem de noite, porque nunca mais essas pessoas vão existir. João não está falando sobre a duração do fogo, mas sobre as suas consequências, ok? As consequências desse fogo. O fogo de consequências eternas, Isaías 34, 9 e 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará. Vê? Olha aqui João pegando uma referência de Isaías. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, João está fazendo o que ele faz em todo o Apocalipse. Ele está pegando a referência do Antigo Testamento e colocando lá na sua linguagem profética. Aqui, ó, mesma coisa que a gente viu, nem de dia, nem de noite. Aqui, ó, nem de dia, nem de noite, nós encontramos essa referência em Isaías. Ele está pegando a referência do Antigo Testamento e colocando para o Novo Testamento. Enquanto durar a ação, esse é o sentido do para sempre. Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e noite diante do nosso Deus. Gente, olha isso aqui. Satanás está agora acusando as pessoas diante de Deus, de dia e de noite sem parar? Não. Ele vai fazer isso para sempre? Não, porque a Bíblia diz que vai ter um momento que ele vai ser destruído. E por que a Bíblia diz que ele vai fazer isso de dia e de noite diante do nosso Deus? É uma expressão para dizer que enquanto dura a ação. Então, a expressão de dia e de noite é uma expressão que quer dizer o seguinte: enquanto aquela ação durar, ela vai ser para sempre. É uma linguagem bíblica, tá bom? E a gente viu isso aqui agora. Satanás não vai ficar diante de Deus para sempre acusando as pessoas. Mas aqui está dizendo de dia e de noite diante de Deus. Ou seja, enquanto durar essa ação. Portanto, 3 conclusões importantes que a gente tem que tomar aqui desse assunto. A visão tradicional de inferno depende de uma visão dualista do ser humano. O que é uma visão dualista? A visão que tem corpo e alma. Se não existir corpo e alma, não faz sentido o inferno. E por isso que a gente começou estudando o estado do homem na morte. Porque para que alguém acredite no inferno eterno, essa pessoa precisa acreditar que quando uma pessoa morre, sai uma alma de dentro dela. Então, um erro está ligado ao outro, um erro leva ao outro. Nós vimos na Bíblia, vimos textos bíblicos que dizem que não existe esse dualismo. Ou seja, a pessoa não é formada por corpo e alma consciente. É corpo e fôlego. Só isso. Segunda coisa, a visão tradicional depende de uma visão literal das passagens bíblicas. E tem muito símbolo ali. E terceira, a concepção tradicional não fornece uma explicação racional para o fato de a justiça divina infligir castigo eterno para quem cometeu pecados por um curto espaço de tempo. A pessoa vai sofrer milhões de anos por uma vida de 80 anos de pecado. Tem lógica isso? Não tem lógica isso. Vai ser um castigo para sempre. Para sempre porque ela vai ter consequências eternas. Então, essas verdades bíblicas são verdades inquestionáveis. E nós precisamos entender. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, Jesus está nos convidando a conhecer esse assunto do inferno, não para que a gente fique preocupado com o inferno, é só para a gente saber que tem a vida. Apocalipse 14, depois das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, versículo 15, 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham.
Bem-aventurados que morrem no Senhor. Por quê? Porque eles estarão salvos para sempre. Amigos, a gente precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. E a decisão ao lado de Jesus, ela passa por uma decisão, por uma cerimônia. E a cerimônia está descrita por Jesus aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E eu termino o nosso programa de hoje fazendo um apelo para esse ponto aqui, ou a partir desse ponto. Um apelo para o batismo. Você de casa tem acompanhado toda essa série comigo, descobriu novas verdades. Talvez você descobriu que estava numa igreja que não prega a verdade bíblica. Pois eu tenho um convite para você. Tenho um convite para você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque aqui a gente se compromete em falar sobre tudo o que tem na Bíblia. Você aceita esse apelo? Você está ouvindo o Espírito Santo falar com você? Você entende que tem que fazer isso? Então entre agora nesse site, encontreumaigreja.com.br. Encontreumaigreja.com.br. Hoje é sexta-noite, se você está me assistindo no Inédito. Amanhã pela manhã, no sábado, vai na igreja mais próxima da sua casa e diz assim: eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. O pastor Felipe fez o apelo lá na TV, eu aceitei, eu vim aqui para vocês me ajudarem. E eles vão ajudar você. Mas eu tenho um apelo para vocês aqui também. E esse é um apelo que exige muita coragem. Porque a gente está no ar, a gente está aqui para milhares de pessoas, mas eu queria que você se ligasse agora com Deus. Porque é um apelo para você. Eu falei várias vezes para vocês que o meu compromisso não é com uma igreja, é com a Bíblia. Mas eu compreendo que é importante que a gente faça parte de um povo que tem a Bíblia como fundamento. E só a Bíblia como fundamento. E o meu convite para vocês é para o batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que vocês pertencem a outras igrejas, ou talvez a igreja nenhuma. Mas o meu convite para você agora é para você voltar, para você aceitar o batismo. Quem sabe você já foi batizado em algum momento, mas agora você quer voltar, andou afastado. O meu convite para você é muito claro, para que você seja batizado como membro desta igreja, que se compromete com a palavra de Deus. Está passando um filme na sua cabeça. Você está avaliando 1 milhão de coisas. Meu Deus, se eu aceitar esse apelo, o que vai acontecer? Mas eu vou te dar uma oportunidade. E essa é a minha obrigação, te dar essa oportunidade. O que você vai fazer com ela é entre você e Deus. Mas o meu apelo é, se você ouvir a voz de Deus, que tem que ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto você ouve o hino que daqui a pouco vai ser cantado, eu quero que você fique em pé, demonstrando isso publicamente. Esse é um apelo forte, é um apelo que desafia a gente, mas sabe, a coragem de fazer o que é certo, é Deus quem nos dá. A coragem de fazer o que tem que ser feito, é Deus quem nos dá. Então, se você está pensando nas consequências dessa escolha, pare de pensar nas consequências e pense só na escolha que você tem que tomar. Eu estou te convidando para ser batizado. Os meus amigos que quiserem ser batizados aqui vão ficar em pé. E você, na sua casa, vai procurar uma igreja adventista. E dessa vez eu não vou lá para trás, eu vou ficar orando aqui. Para que Deus toque o seu coração e você se levante agora. Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar, verei
desperdicei. Volto agora ao lar, lamento haver ferido a lei. Ó Deus, volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar. Não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus. Volta ao lar, meu Deus. Amém. Amém. Bom ver vocês em pé aqui. E eu sei que tá passando um filme assim, porque, meu Deus. E agora? Agora que eu decidi isso, o que vai acontecer? Veja, a gente decide o que é certo e as consequências ficam com Deus. A igreja vai ajudar vocês no passo a passo. A igreja vai ajudar vocês em chegar até aquele momento. A gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer quando a gente toma uma decisão correta. A gente só tem que se preocupar em tomar a decisão correta. Nós temos quantos minutos, diretor, ainda? Nós ainda temos 3 minutos de programa. E eu quero dar chance para vocês, ainda que não se levantaram, mas fiquem à vontade. E eu quero dar chance a você de casa também. Sabe, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E a gente não pode endurecer o coração, porque o que Jesus está oferecendo para a gente é vida eterna, é mudança, é sentido para a vida. Que tal aceitar isso agora? Mas eu sei que não é fácil. Então você de casa, você quer aceitar? Encontre uma igreja.com.br. Vai lá amanhã e diz que aceitou o apelo aqui. E vocês que estão aqui, que Deus abençoe vocês. Abraça sua esposa aí. Abraça sua esposa. Abraça sua mãe. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E eu lembro aqui de João capítulo 6. João capítulo 6, Jesus está conversando com os discípulos. E aí ele pergunta aos discípulos se os discípulos não querem o abandonar. E aí João faz uma pergunta assim, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Para onde a gente vai, se não é para Cristo? Para onde a gente vai, se não para estar no povo de Deus? Você de casa também está emocionado? Eu estou aqui, estou segurando as lágrimas. Porque a coisa mais linda do Evangelho é ver vidas transformadas. Então eu convido de novo você, procure amanhã uma igreja adventista. O site está aqui, encontreumaigreja.com.br. Você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. E eles vão te ajudar nessa caminhada até que chegue o dia do seu batismo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelos milagres que o Senhor tem feito aqui. Eu coloco cada um de nós em Tuas mãos, para que essa caminhada em direção à vida eterna possa ser confirmada a cada dia. Senhor, mais uma vez eu Te agradeço pela transformação da nossa vida.
E faço isso no nome daquele que nos salva, no nome daquele que nos impulsiona à salvação, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.